saudação de boas-vindas a todos os participantes da noite de hoje. Iniciamos hoje a semana de imersão constitucional com a temática central do evento: liberdades individuais, direitos econômicos e saúde pública. Na noite de hoje, trouxemos os pós-doutores constitucionalistas Flávio Martins e Flávio Panzieri, dois grandes nomes do cenário jurídico atual, para debater ao vivo sobre retrocessos constitucionais e a intolerância que permeiam estes novos tempos pandêmicos. Bom, creio que a nossa cerimonialista Kátia voltou com a palavra, Kátia. Voltei. Coisa de internet, gente. Peço perdão. Então, continuando, tá, os recados de hoje. Lembrando, tá, a todos vocês que será uma masterclass especial sobre um assunto que está em alta no mundo jurídico, né, no momento. Então, se você quer se manter inteirado, o momento é agora. Aproveitem, pois este conteúdo só ficará disponível por 24 horas, tá, gente? Outro ponto importante é que teremos certificação gratuita com carga horária de 10 horas aula, emitidos pela EBEC, sendo enviado via e-mail aos participantes do evento. Aqueles que ainda não se inscreveram, o link encontra-se na descrição deste vídeo. Para aqueles que ainda não conhecem a Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, EBEC, a EBEC possui 15 anos de atuação no ensino jurídico do país. Ao todo, mais de 200 doutrinadores já contribuíram academicamente com as atividades promovidas pela EBEC, impactando mais de 100 mil pessoas que passaram em nossos congressos e cursos. Nomes como Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Francisco Rezec, Celso Antônio Bandeira de Mello, Gilmar Ferreira Mendes, Carmen Lúcia, Carlos Mário Veloso, Carlos Aires Brito, Nelson Jobim, Alexandre de Moraes, Lênio Streck, Flávia Piovesi, Pedro Lenza, dentre outros estudiosos de relevo. Bom, gente, o sorteio no final da live de hoje, vou falar aqui para vocês, tá? Algumas regras. Lembrando que para concorrer, vocês terão que fazer um print, né? Assistindo a semana de imersão constitucional e marcar o perfil EB Constitucional e usar a hashtag imersão constitucional. 3 inscrições para a 18ª edição do Congresso Internacional de Direito Constitucional, que será realizado em Natal, Rio Grande do Norte, em maio de 2022. E também 5 obras realizadas pelo professor George Salomão Leite. Serão 5 obras, tá? Livro 1, Neoconstitucionalismo, com George Salomão, Lênio Streck e Glauco Salomão. Livro 2, com Ronald, Direito, Política e Pessoa Humana, George Salomão, George Abud e Agazes Filho. Livro 3, O Fim do Livre Convencimento Motivado, com George Salomão, de Erle Nunes e Lênio Streck. Livro 4, Hermenêutica e Jurisprudência, no CPC, com George Salomão, Eduardo Arruda e Lênio Streck. Livro 5, Tratado Brasileiro sobre o Direito Fundamental e a Morte Digna, com George Salomão e Adriano Godinho. Bom, gente, sem mais delongas, passo a palavra para o professor George Salomão Leite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente saudar meu querido amigo Flávio Martins, um dos grandes nomes do direito constitucional brasileiro, meu querido amigo Flávio Panzieri, que acaba de chegar, portanto, também sinta-se saudado. Hoje à noite será dos Flávios, né? Flávio Martins e Flávio Panzieri, portanto, dois grandes jovens constitucionalistas que se destacam na doutrina nacional, né?
E saúdo todos os participantes dessa semana de imersão constitucional, né, que hoje nós estamos iniciando e findando na sexta-feira próxima, né. Essa semana de imersão constitucional, ela se justifica em virtude do lançamento de uma comunidade acadêmica, professores Flávio, Martins, professor Flávio Panzieri. Eu tenho agora que falar sempre o sobrenome para, né, fazer menção a cada qual. Mas, professores Flávio Martins, Panzieri, essa semana nós estamos precisamente lançando uma comunidade acadêmica, uma comunidade de direito constitucional pela EBEC, né? E certamente é algo que a gente busca viabilizar conteúdo da mais extrema, do mais alto grau de qualidade, né? E isso já se demonstra, evidentemente, a partir deste seminário, desta semana de imersão constitucional, que ora principia com vossas excelências. Então, o aspecto qualitativo já se evidencia, né, pelo quilate de vocês dois que estão aqui conosco, principiando essa semana de imersão constitucional. E, na verdade, qual é o conteúdo, qual é a perspectiva, né, desta comunidade de direito constitucional que nós estamos tentando fundar, tentando criar? Na verdade, conforme mencionei, é viabilizar um conhecimento adequado, um conhecimento sério, né, acerca do direito constitucional brasileiro e, evidentemente, também com um estudo comparado em sede de direito constitucional. Portanto, tudo aquilo que implique em conhecimento acerca do direito constitucional de forma qualitativa, de forma responsável, de maneira séria, está dentro dessa proposta da comunidade que nós estamos instituindo. E, claro, os mecanismos de veiculação desse conhecimento, evidentemente, se dá através de lives semanais com convidados, né, em diversas temáticas também dentro do âmbito do direito constitucional, exemplo dos direitos fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, enfim, sempre trabalhando temas que estão na pauta do dia. Além disso, evidentemente, estão os nossos webinários ao vivo, que todos já tiveram a oportunidade aqui de acompanhar em algumas ocasiões, que a EBEC sempre realiza alguns webinários com 2 ou 3 convidados, né, discutindo um tema específico, além, é claro, dos congressos online que, de igual modo, a EBEC realiza, né. Esses são alguns exemplos de conteúdos que serão objeto de contemplação nesta comunidade virtual de direito constitucional, né, que nós estamos precisamente instituindo e lançando agora no dia 17 do corrente mês. Portanto, peço aí aos que estão nos assistindo que anotem essa data, dia 17, é a data de inauguração, digamos assim, desta nossa comunidade acadêmica virtual de direito constitucional. Para tanto, meus amigos, e aqui eu serei breve, até porque ninguém veio aqui para escutar o professor George Salomão falar, mas sim o professor Flávio Martins e o professor Flávio Panzieri, né? Mas para os 30 primeiros membros da comunidade, o que é que a EBEC irá disponibilizar exatamente para esses 30 primeiros que se associarem, aderirem a essa comunidade virtual? Primeiro, a inscrição para o nosso Congresso de Direito Constitucional no ano vindouro, em Natal, não é? Então, esperamos aqui, meu querido Flávio Panzieri, que também organiza grandes congressos, não é? Está sentindo falta daquele calor humano, né, para efeitos de realização de um congresso presencial, né? E aí, os 30 primeiros membros da comunidade já terão exatamente acesso ao nosso congresso do ano vindouro, que ocorrerá em Natal. Além disso, estamos aqui cedendo, né, disponibilizando 2 obras de minha autoria, né? Uma que é o meu curso de Direito Constitucional, que eu acabei de lançar, né? Gostaria aqui de mostrar para os que estão nos assistindo, né? Livro fresquinho que recebi a semana passada pela editora GZ, portanto, trata-se de uma obra onde
buscamos oferecer um tratamento doutrinário de maneira equitativa a todos os temas do direito constitucional, de modo que não deixamos nenhum tema para ser tratado de maneira superficial, né? Sempre tratamos todos os temas propostos no curso de uma maneira adequada, permitindo ao leitor um conhecimento acerca da temática proposta de maneira bastante interessante, né? E, além disso, temos também um outro livrinho, no qual será contemplado o pessoal, que é o nosso Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais, que foi publicado pela editora do Senado Federal, né? Então, os 30 primeiros membros da comunidade, além da inscrição para o Congresso de Natal no ano vindouro, terá acesso a esses nossos dois livros e também a um minicurso sobre jurisdição constitucional que eu estou concluindo e que está disponibilizado logo mais para vocês. Portanto, em síntese, meus queridos amigos, nós temos aqui essa proposta acadêmica, né? Diversos conteúdos serão inseridos com diversos doutrinadores, colaboradores, e aqui já convido, né, os meus amigos Flávio Panzieri e Flávio Martins para colaborar nesse projeto, né, que é um projeto, conforme ressaltei, que busca seriedade, que busca qualidade, e vossas senhorias, vossas excelências possuem exatamente esse qualificativo que é a qualidade no que toca ao conhecimento acerca do direito constitucional, não só na perspectiva dogmática, mas de teoria da Constituição, do direito constitucional comparado, enfim, são duas grandes sumidades no direito constitucional. Feitas essas digressões iniciais, essas breves apresentações, né, eu passo aí sim devolvo a palavra a Kátia Padovani para que ela possa dinamizar e passar a palavra ao nosso primeiro palestrante. Saúdo a todos, desejo boas-vindas, boas palestras e um grande abraço. Está desligado seu microfone. Bom, já que a doutora Kátia Padovani ela está com problema no microfone, passo a palavra ao professor Flávio Martins para a sua exposição. Professor Flávio, seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Jorge Salomão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento, nessa semana de imersão constitucional da EBEC, da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me envaidecido com essa oportunidade de falar dessa disciplina que todos nós amamos, que é o direito constitucional. Presto também minhas homenagens ao meu xará, o palestrante também da noite, Flávio Panzieri, ao qual admiro imensamente o seu trabalho e sinto-me muito honrado de estarmos juntos nessa noite para tratarmos desse tema que é tão atual, que é tão central, que é tão urgente no mundo todo, mas especialmente no Brasil. Começando a minha exposição, eu gostaria de, nesse tema, que é retrocessos constitucionais, retrocessos democráticos e polarização da sociedade, eu queria primeiramente, eu vou tocar em dois assuntos, em dois temas que me parecem importantes, e se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que eu separei e que provavelmente dentro de instantes vão aparecer aí na sua tela. Bem, o primeiro assunto que eu queria tratar com vocês é o chamado patriotismo constitucional. Eu explico basicamente o que é isso. Esse assunto, já há alguns anos, me parecia ser urgente de ser abordado no Brasil. Antes da pandemia,
quando tinha eu a oportunidade de viajar o Brasil dando palestras, esse foi tema de muitas das minhas palestras, presenciais, né? Esse tema, patriotismo constitucional, eu considero tão importante que coloquei ele com grande destaque no capítulo 1 do meu livro Curso de Direito Constitucional. Deixa eu fazer uma rápida introdução. Querido Jorge, querido Flávio e demais telespectadores, olhando a realidade brasileira tão polarizada, olhando as escolas, olhando as ruas, mas principalmente olhando as redes sociais, eu me sinto no meio desse quadro. Esse é um quadro famoso, é uma pintura famosa, uma pintura de Francisco de Goya, esse senhor aqui do alto direito que eu acabo de tirar. Essa é uma pintura famosa do Goya, que está no Museu do Prado, em Madrid. Com essa pandemia, eu já nem sei mais como é viajar, já não lembro mais. Mas o fato é que essa pintura está exposta com destaque no Museu do Prado, em Madrid. Ela se chama, em português, Duelo com Porretes. Se nós examinarmos essa pintura, veremos que são dois irmãos munidos, cada qual com um porrete, se agredindo violentamente. As agressões são tão violentas que o irmão da esquerda está sangrando. Sangue escorre pelo seu rosto, pelo corpo. Isso porque, meu caro Jorge, meu caro Flávio, esses dois irmãos estão cegos pelo ódio. Cegos pelo ódio, se agridem violentamente. Ocorre, Jorge e demais amigos, se você prestar atenção na pintura do Goya, esses dois irmãos estão afundados num mar de lama até os joelhos. Eles estão num ambiente sujo, escuro, sombrio, em que nada floresce. E o pior, a cada golpe que um dá no outro, vai se afundando cada vez mais nesse mar de lama, sangue e sujeira. E por que eu faço essa ilustração, meus amigos, da sociedade brasileira agora? Porque o que vemos nas ruas, nas escolas, no trabalho e, sobretudo, nas redes sociais, são brasileiros e brasileiras se atacando violentamente por conta de suas paixões políticas, por conta das suas preferências políticas. Essas pessoas, numa cegueira causada pela diferença, se agridem violentamente e não percebem que, como nesse quadro de Goya, nós estamos cercados por um ambiente sombrio, escuro, em que nada floresce. Meus caros amigos, existem males que nos cercam, que são tão profundos e históricos. E eu vou mencionar um assunto que me toca em especial, porque sou professor: a educação. Amigos, a educação no Brasil, segundo vários indicadores internacionais, é uma das piores do mundo. Segundo recente pesquisa da OCDE, a educação brasileira é uma das piores da América Latina e, por consequência, uma das piores do mundo. Eu vou dar um dado que não é estatístico, mas um dado empírico. Já há alguns anos, tenho a oportunidade de lecionar num curso de mestrado em Portugal. Por essa razão, viajo periodicamente para a terra de Camões. Mas quando volto sempre de Portugal, eu volto diferente. Primeiro, eu volto mais gordo, porque não resisto aos docinhos de lá. Segundo, eu volto mais triste, porque eu vejo os meus amigos professores portugueses colocando seus filhos nas escolas públicas de Portugal. E as crianças saem das escolas públicas, Jorge, falando 3 línguas, falando o português, falando o inglês.
e falando uma terceira língua de eleição, que pode ser o francês ou o alemão. E agora eu me pergunto, e no Brasil? As crianças saem das escolas públicas brasileiras falando quantas línguas? E eu respondo, muito mal o português. Portanto, meus amigos, esse é um assunto, esse é um tema pelo qual todos nós deveríamos nos irmanar. Não importa suas preferências políticas, suas preferências partidárias, não importa. Todos nós brasileiros deveríamos nos unir em torno desse tema. Dar às novas gerações uma educação minimamente decente. Mas, em vez de nos unirmos nesses assuntos que nos são comuns, o povo brasileiro prefere se destruir por conta da sua diferença. E aí vem o patriotismo constitucional, porque eu apresentei o quadro, um quadro sombrio. E agora quero apresentar o que, no meu ponto de vista, é a solução. Essa teoria alemã, conhecida como patriotismo constitucional, desenvolvida por Dolf Sternberger, que tem um livro com esse nome, e popularizada pelo filósofo Jürgen Habermas. Essa teoria surge após a Segunda Guerra Mundial e surge na Alemanha. Pois a questão é, quais são os valores que unem o povo alemão no pós-guerra? Quais são os valores que vão unificar o povo alemão? É a ideia de uma raça pura? É a ideia de uma raça superior? É a ideia de uma língua mais bela? Ou quem sabe a cultura mais rica? Ou quem sabe a história mais vitoriosa? Ou quem sabe o Deus verdadeiro? Nada disso. Essas ideias todas só servem para segregar e foram utilizadas no nazismo e outros regimes autoritários. O que une o povo alemão no pós-guerra é o que eu escrevi no quadro. Um sentimento de identidade relacionado ao respeito à Constituição, aos valores constitucionais e às instituições democráticas. Portanto, meus caros amigos, assim como o povo alemão é formado por pessoas diferentes, nós brasileiros somos formados por grupos ainda mais diferentes. Nós temos cores diferentes, sotaques diferentes, culturas diferentes, credos diferentes e, obviamente, temos uma visão política diferente do país. Alguns com uma visão mais à direita, outros com uma visão mais à esquerda. Isso é normal e vou além. Isso é um fundamento da República, consta do artigo 1º da Constituição brasileira, o pluralismo de ideias. Pois bem, nós brasileiros, assim como fizeram os alemães, nós temos que nos unir em torno das nossas semelhanças e não nos destruir em torno das nossas diferenças. Aprendamos com os alemães. Patriotismo constitucional, no meu ponto de vista, Jorge e meu caro xará, Flávio, é um tema do momento, é um tema que nós temos que respirar para, quem sabe, sair desse fundo do poço onde nós estamos. E agora o segundo tema da minha breve exposição, já que eu estou falando de fundo do poço, né? Eu quero tocar nesse assunto chamado retrocessos democráticos e retrocessos constitucionais, por consequência. Existem alguns cientistas políticos, e eu cito com mais profundidade esse autor norte-americano, que eu abordo também no capítulo 1 do meu livro Curso de Direito Constitucional. Ele se chama Arthur Schlesinger Jr. Bem, segundo Arthur Schlesinger Jr., as democracias elas se desenvolvem, historicamente, em ciclos pendulares. Ou seja, por um certo tempo, é como num pêndulo. As democracias evoluem por um certo tempo e depois de um tempo elas começam a recuar, elas começam a retroceder. Segundo esse autor americano, segundo Arthur Schlesinger Jr., esse pêndulo ele vai de uma ponta a outra em aproximadamente 30 anos.
Ou seja, por aproximadamente 30 anos, obviamente isso varia de país para país, as democracias elas começam a prosperar, elas se desenvolvem, e passado um certo tempo elas começam a retroceder. Alguém vai me perguntar, mas Flávio, por que 30 anos? Por que esse número 30 anos? Isso tem a ver com a mudança de gerações. A nova geração, insatisfeita com as promessas não cumpridas pela geração anterior, a nova geração tenta mudar os rumos, a nova geração tenta mudar as políticas, a nova geração tenta mudar as ideias. E veja que curioso. Se nós olharmos no mundo inteiro, é bem isso que acontece. Vejamos a América do Sul, por exemplo. Nos últimos 30 anos, as democracias prosperaram por toda a América do Sul. Países que não eram democráticos se tornaram democracias, a começar pelo Brasil. Mas temos também exemplo na Argentina, que era uma ditadura militar, no Uruguai, que era uma ditadura militar, no Chile, que era uma ditadura militar de Augusto Pinochet, enfim. Isso na América do Sul. Mas isso aconteceu também em outros continentes. Na África, com a declaração de independência de vários países, na Europa, com o fim da União Soviética e com o surgimento de várias repúblicas democráticas. Ou seja, meus amigos, uma boa notícia. Nos últimos 30 anos, as democracias prosperaram em todo o mundo. Mas agora tem uma má notícia para te dar. A má notícia é: os 30 anos acabaram. Os 30 anos acabaram. E você consegue claramente perceber em todo o mundo, em maior ou menor intensidade, mas em todo o mundo, você consegue perceber retrocessos democráticos e retrocessos constitucionais. Eu vou dar 2 exemplos, Jorge, mas eu poderia dar muitos outros. Um primeiro exemplo que nós podemos dar é o retrocesso que se vê em todo o mundo no tocante ao Estado laico, no tocante à laicidade. Veja, meus amigos, a laicidade, o Estado laico é uma conquista do constitucionalismo moderno. Uma separação entre o Estado e a Igreja. Nós conquistamos através do constitucionalismo, sobretudo a partir do final do século XVIII. Todavia, Jorge, Flávio e amigos, o que nós estamos a perceber em todo o mundo é cada vez mais um retrocesso nesse Estado laico, um retrocesso da laicidade. Estamos a ver cada vez mais aproximações intensas e perigosas entre o Estado e a Igreja das maiorias. Óbvio que o Estado se aproxima das igrejas das maiorias. Esse movimento de reaproximação Estado-Igreja, minando a laicidade, o constitucionalista canadense Hans Herschel chamou de constitucionalismo teocrático, que tem como caso mais grave o Irã. Jorge, recentemente dei uma palestra sobre laicidade e pela primeira vez eu fui estudar a Constituição iraniana. Eu confesso que nunca tive essa curiosidade, mas fui lá estudar a Constituição do Irã. Óbvio que eu não sei falar nenhuma palavra de árabe, mas nada como a internet para nos ajudar na tradução. Mas na Constituição do Irã, a palavra Alá é encontrada muito mais vezes do que a palavra lei. Ou seja, há uma confusão imensa entre Estado e Igreja na Constituição iraniana, que é o caso mais grave no mundo todo. Mas você consegue perceber no mundo inteiro essa reaproximação entre Estado e Igreja. E vejam, meus amigos, essa reaproximação ela é vantajosa para os dois lados, menos para o povo. Mas para os governantes e para as igrejas, há vantagens bilaterais. As igrejas, elas têm muitas vantagens com essa aproximação. Primeiro, porque aquelas pautas, que são pautas religiosas, elas passam a ser pautas do Estado.
Ou seja, ideias que o padre e o pastor defendem no púlpito passa a ser defendido pelos governantes. Outra vantagem, mas essa é um pouco mais mundana, não é tanto divina assim, são vantagens financeiras. Né? São imunidades bilionárias, cada vez mais criadas pelo Estado, vantagens econômicas criadas pelo Estado para aquelas igrejas. E claro que os governantes também têm sua vantagem ao se aproximar das igrejas. Porque as igrejas são feitas por fiéis que também são eleitores. Então, quando os governantes apoiam as igrejas, tem maior chance nas eleições. Meus amigos, esse é um movimento mundial de minar a laicidade, que é um dos valores do constitucionalismo. Outra realidade que é mundial, outro retrocesso que é mundial, são ataques sistemáticos à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Para mostrar que é um fenômeno mundial, eu coloquei aqui na tela algumas reportagens do mundo inteiro. Veja, liberdade de imprensa na Hungria acabou, parlamento da Turquia aprova a lei que restringe liberdade de expressão, a mensagem ali do El País, a reportagem é do governo Trump e nos retrocessos à liberdade de imprensa, e aqui na América do Sul, o caso mais grave seguramente é o da Venezuela. Venezuela costumeiramente tira do ar, o governo venezuelano tira do ar canais de televisão sem prévio aviso, fecha jornais sem prévio aviso. Então, esses ataques à liberdade de imprensa nós conseguimos ver no mundo inteiro. Na Europa, por exemplo, agora um país, uma ditadura europeia, uma ex-colônia da União Soviética, foge o nome agora, talvez Cazaquistão, alguma outra, Urbequistão, uma dessas, termina com um. Acaba de interceptar uma aeronave para prender um jornalista. Então, portanto, esses ataques à imprensa, o que eu quero que vocês vejam é que esses ataques à imprensa fazem parte desse fenômeno mundial de retrocessos constitucionais. E, infelizmente, o Brasil não fica de fora dessa onda. Esse problema não acontece só no Brasil. Não somos uma ilha de retrocessos, mas respiramos esse ar de retrocessos democráticos. Eu vou dar 2 exemplos. Né? Nunca se utilizou tanto da Lei de Segurança Nacional, da década de 80, para perseguir jornalistas, professores e outras pessoas que manifestam seu conhecimento, manifestam sua opinião. Caro Jorge, caro Flávio e demais amigos, há aproximadamente um mês, eu reuni um grupo de amigos, professores e advogados e peticionamos, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciamos o Brasil para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por uso desmedido da Lei de Segurança Nacional. Dentre os nossos representados que nos deram procuração, algumas pessoas famosas, como Felipe Neto, o blogueiro, como Hélio Schwartzman, jornalista da Folha de São Paulo, bem, e outras pessoas, né? Porque, de fato, veja, é o Estado brasileiro, no caso, através do advogado-geral da União, que à época era ministro da Justiça, o senhor André Mendonça, que, segundo a imprensa, será o próximo ministro do Supremo. Tudo indica, será o próximo ministro supremo, requisitou a instauração de inquéritos policiais contra jornalistas que criticaram o presidente da República. Então, nessa imagem que eu coloquei no quadro, eu não coloquei uma reportagem brasileira, mas poderia colocar. E outra coisa, outro exemplo, no ano passado o governo federal contratou uma consultoria por alguns milhões de reais para monitorar nas redes sociais e selecionar nas redes sociais jornalistas, influenciadores e professores que eles consideram como críticos vorazes e que eles chamaram de detratores. O governo brasileiro gastou milhões de reais para fazer uma lista de detratores. E eu sei disso, Jorge, porque eu sou o detrator 45. Eu estou nessa lista.
Meus amigos, então veja, o mundo vive, infelizmente, momentos de retrocessos democráticos e retrocessos constitucionais. E de todos esses retrocessos, Jorge, Flávio e amigos, o que mais me preocupa é o constitucionalismo abusivo. É o constitucionalismo abusivo. Uma expressão que foi cunhada por dois constitucionalistas norte-americanos, em especial, David Landau, professor da Universidade da Flórida, Mark Tushnet, professor da Universidade de Harvard. Significa, Jorge, Flávio e amigos, mudar a Constituição, não para limitar o poder do Estado, não, é o contrário. É mudar a Constituição, ou, em última análise, até fazer uma nova Constituição para aumentar o poder do Estado, para aumentar o poder dos governantes. Ou, como eu resumi ali no quadro, é usar a Constituição para se perpetuar no poder. Esse é um fenômeno que estamos vendo no mundo inteiro. Há poucos meses, mudaram a Constituição da Rússia para permitir que Vladimir Putin continue na presidência da República até 2036. Jorge, eu não sei se eu estarei vivo em 2036, mas o Putin estará. Com aquele físico que aquele homem tem, homem atlético, ex-agente da KGB, e com essas substâncias químicas que os russos sabem inventar, tanto para vacina, veja a Sputnik V aí no mundo inteiro, doping, impressionante, como eles se dopam, e também para envenenar também, impressionante, os russos são habilidosos com substâncias químicas. Se você for um opositor do governo, aqui no Brasil eles te chamam de detrator, lá na Rússia eles te dão um chazinho que você nunca mais vai respirar na vida. Bem, o fato é que mudaram a Constituição russa para permitir que o Putin continue no poder. Exemplos não faltam sobre esse constitucionalismo abusivo, Jorge e demais amigos. Exemplos não faltam, né? Eu daria exemplo aqui no Brasil. Existem propostas de emenda constitucional que são feitas para favorecer, sobretudo, a classe política. Existe, por exemplo, a conhecida PEC da impunidade. Um absurdo de inconstitucional que tenta ampliar a imunidade parlamentar a ponto de torná-la absoluta. Enfim, tentam mudar as constituições para diminuir os direitos fundamentais, diminuir a liberdade do povo e aumentar os poderes dos governantes, minando a democracia, dificultando o acesso ou regresso da oposição. Fiquemos muito atentos com esses movimentos que se pulverizam no Congresso Nacional. Infelizmente, não é um fenômeno mundial, mas acontece no Brasil e nós temos que estar atentos. Os retrocessos democráticos, os retrocessos constitucionais acontecem por todo o mundo e também acontecem no Brasil. Fiquemos atentos a isso. Como evitar esse mal chamado constitucionalismo abusivo? Infelizmente, não há respostas fáceis para problemas complexos. Não há respostas fáceis. Mas darei uma delas, que não é a curto prazo, mas a longo prazo. É aquilo que Conrad Hess chama de vontade de constituição. Nós temos que fomentar no povo brasileiro a vontade de constituição. As pessoas precisam confiar na Constituição, elas precisam acreditar que a força normativa da Constituição é capaz de evitar esses retrocessos. Mas para acreditar e confiar na Constituição, as pessoas precisam conhecer a Constituição. Então, portanto, defendo imensamente que o ensino do direito constitucional já comece a partir das escolas, a partir do ensino fundamental. Nós, formadores de opinião, temos o dever de difundir o estudo, o aprendizado da Constituição. Porque é óbvio que isso, por si só, não nos salvará do constitucionalismo democrático, do constitucionalismo autoritário, desse constitucionalismo abusivo, mas pode desacelerar esse movimento e, para isso, devemos fazer a nossa parte
Meu caro amigo Jorge, meu caro amigo Flávio, eu agradeço imensamente a oportunidade. Devolvo a palavra para o Jorge Salomão, ansioso pela palestra do meu xará, professor Flávio Panzieri. Uma boa noite a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Flávio Martins a sua brilhante exposição, né, como sempre bastante peculiar e muito lúcida sobre retrocessos constitucionais, né? Um dos temas que você abordou aí de uma maneira breve também, curta, me interessa bastante, que é o da laicidade, que é um tema que venho trabalhando ultimamente e certamente trocaremos algumas ideias no momento mais oportuno, sobretudo quando se fala em laicidade nesse atual contexto, nesse atual cenário político. E passo já a palavra, não sei se Kátia gostaria de dar algum informe, mas, do contrário, Kátia, com a palavra. Tenho sim, professor George. Bom, gente, eu quero dizer que atingimos exatamente 589 pessoas nos acompanhando ao vivo na primeira noite do evento. E diversas pessoas, né, aplaudindo a excelente explanação do doutor Flávio Martins. E são pessoas de diversos lugares do Brasil, gente. Bom, posso passar a palavra para o senhor, professor George, para que continue. Panzieri, né? Eu saúdo mais uma vez as pessoas de todo o Brasil que eu estou vendo aqui, né? Cada um falando de onde vem, de onde está, Lagoas, Manaus, Quixadá, no Ceará, enfim. Então, nós temos aqui todo o Brasil conectado, né? Isso é muito legal, isso é muito gratificante para todos nós, né? Isso também foi uma virtude, né? Decorrente desse cenário de pandemia, né, que acabou fazendo com que nós utilizássemos a internet com mais intensidade para efeitos desses diálogos acadêmicos, e isso permite essa conexão, né, com pessoas de praticamente o Brasil todo, né, algo que era um pouco difícil, né, numa perspectiva presencial, digamos assim. Mas isso é muito legal, Belo Horizonte, Igarapé, Açu, Pará, Santana de Acaraú, no Ceará, Itu, em São Paulo, Porto Velho, Rondônia, enfim, é o Brasil todo, e isso é muito legal, né? Ter todas essas pessoas aqui participando, assistindo, esses dois brilhantes palestrantes, dois grandes constitucionalistas, que são os queridos amigos Flávio Martins e Flávio Panzieri. Daí que também, para não me alongar, né? Todos não vieram aqui para me escutar, até porque terei o meu dia de fala específico. Eu já passo a palavra ao meu querido amigo Flávio Panzieri, né? Para que o mesmo possa abordar a temática proposta. Flávio, seja muito bem-vindo, com a palavra. Meus caros amigos, é um prazer estar com todos vocês. Meu caro Jorge, amigo aí de tantos anos, de tantas lutas pelo constitucionalismo democrático brasileiro, um grande líder aí, presidente da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, meu caro Flávio Martins, que pela primeira vez temos a oportunidade de falarmos juntos no evento, a nossa caríssima professora, não estou conseguindo ler aqui o seu... Rebeca, é isso? Kátia Padovani. Kátia Padovani. Na verdade, sou estudante do curso de Direito. Então, a nossa caríssima futura professora Kátia Padovani e todos os nossos internautas, espectadores que estão conosco, né? É um prazer enorme. Jorge, vou fazer o seguinte, vamos ver se a gente aumenta aqui o nosso público, eu vou fazer um merchan também, tá, Jorge? Quem for lá na minha página do Instagram, @Flávio Panzieri, e marcar lá a postagem com 3 amigos lá da live de hoje aqui comigo, o professor Flávio Martins e o professor Jorge,
Ao final da nossa fala aqui de hoje, eu farei aqui um sorteio aleatório para que receba aí o meu livro Fundamentos, ou melhor, Fundamentos da Tolerância sai daqui a pouco, está no Prelo, mas vai receber aí um box com 4 livros, A Liberdade no Pensamento Ocidental, que é um trabalho aí que eu desenvolvi ao longo de 2003 até 2015, que é uma pequena contribuição aí para o constitucionalismo brasileiro. Então, vão lá, @Flávio Pansieri, marca 3 amigos lá, na live de hoje aqui comigo, com o professor Flávio Martins e o professor Jorge Salomão. Mas eu queria começar a lhe dizer, Jorge, que a democracia não pressupõe o consenso. Felizmente, ela pressupõe o dissenso e o conviver com a diferença, compreendendo o outro como igual, capaz de ter a sua própria verdade. Essa frase que eu tive a sorte de cunhá-la há exatos 3 anos e meio, quando assumi a direção da Escola Nacional, da Escola Judiciária Eleitoral no TSE, inclusive que tem frase essa que tem sido reproduzida, Jorge, por vários colegas Brasil afora, sem citar a fonte. É importante registrar que ninguém está citando a fonte. Inclusive, algumas autoridades que estiveram contigo há poucos dias não têm citado a fonte. Essa frase, quiçá, é o melhor exemplo e é a estrutura fundante deste momento em que nós vivemos. Ou seja, a ausência de consensos. A riqueza e a pluralidade da democracia, ao não pressupor os consensos e sim o conviver no dissenso, Jorge, nos traz um estado de desconforto tamanho e uma desarrumação tal que logo vem alguém pretendendo a arrumação. É exatamente sobre esta não arrumação que eu pretendo, é que eu quero tratar brevemente aqui com os senhores, por 10 ou 15 minutos, para que possamos fazer um diálogo ao final. Porque o momento em que vivemos, ele não é um momento triste, ele é apenas um momento da democracia. A democracia vive de forma pendular de avanços e retrocessos, que saem em alguns momentos, quando maiorias discursivas têm a capacidade de dizer o que está bom ou ruim, ele pode estar melhor para um lado ou melhor para o outro. Eu estou certo que se os grandes veículos de comunicação hoje tivessem a titularidade da direita brasileira, ou grande parte dos juristas brasileiros fossem de direita, certamente a maior parte deles estariam dizendo que o Brasil vai muito bem, quiçá num brilhante momento de conservadorismo. Infelizmente, como vivemos o contrário, ou felizmente, para quem é da esquerda, como vivemos o contrário, grande parte dos juristas e da imprensa brasileira, toda ela cunhada a partir de um trabalho gramsciano de reestruturação da sociedade, lamentam o caos, pois o conservadorismo é o mal para estes que entendem no progressismo a única saída para quaisquer sociedades. E a riqueza disso tudo, sem tentar tomar lado, mas é importante dizer que neutro nessa vida é só algo que nós usávamos quando muito jovens, que se chamava neutrox, era aquele condicionadorzinho, Jorge, que nós utilizávamos. Logicamente, sem termos a inocência de que há alguém neutro nessa sala, e eu certamente eu não sou um destes, mas eu estou aqui apenas para constatar que esses avanços e retrocessos muitas vezes podem estar nos olhos de quem vê e nas lentes de quem observa. Sob esta lógica de avanços e retrocessos a partir de lentes, eu tenho a afirmar, talvez, que vivemos um dos principais momentos da democracia brasileira pela primeira vez, pós-1988, com 2 grupos se enfrentando em nosso país. 2 grupos se enfrentando, sim, um diálogo entre progressistas e conservadores, que é fundamental para qualquer democracia. Um diálogo que, por sua vez, implica, desde o início do fim do governo anterior, em uma radicalização discursiva. Não foi esse governo que radicalizou o discurso. Basta se recordar brevemente, não precisa nem ir à história do Brasil,
se recordar brevemente os líderes políticos do governo anterior afirmando que uma ruptura de continuidade da chefia do Poder Executivo levaria às ruas um determinado exército de um determinado grupo que imporia à força a permanência da presidente, se por um acaso o instrumento adequado e um instrumento da democracia brasileira fosse aplicado. E lógico que o impeachment é um processo duro, não comemorável por ninguém, não há que se ter felicidade com o impeachment, mas, por certo, não é possível que alguém vá trazer uma afirmação de enfrentamento em campal, porque a política brasileira pretende uma modificação uma política, uma habilidade econômica que um determinado grupo se impõe. Sobre este argumento, que lá outrora era de um grupo mais à esquerda, olhem que interessante isso. Um outro grupo surge. Exatamente, talvez por imaginar que este sentido de ameaça que aquele grupo oferecia não era legítimo, ao invés de utilizarmos contra esses exatamente os instrumentos democráticos, pretenderam utilizar contra aqueles exatamente os mesmos instrumentos que eles criticavam, qual? A violência também. E, por certo, daí, o grupo de oposição àquele governo que deixava o país passava a se utilizar das mesmas ferramentas não democráticas, as mesmas ferramentas não democráticas que criticavam do grupo anterior para defender o seu momento de poder ou a proximidade do seu momento de poder. Essa polarização que, infelizmente, pelas pesquisas que se apontam por aí, talvez participe cerca de 25% da população de um lado, 25% da população de outro, de radicais, e no meio disso estamos nós, quiçá, tentando fazer um equilíbrio de forças, esses que horas vão um pouquinho à esquerda, ora um pouco à direita, mas numa lógica racional e democrática, porque talvez podemos pensar um mundo diferente, mas temos entre nós um denominador essencial, que é o constitucionalismo democrático. Jamais vamos entrar em aventuras aqui, defendendo qualquer ação ou política governamental que não seja relacionada diretamente com a democracia. E nesse espaço de enfrentamento desses dois grupos, surge efetivamente um espaço de intolerância em nosso país. E o que significa a intolerância? O intolerante é aquele que pretende impor ao outro a sua forma de ver o mundo, como se uma verdade anterior à própria existência da sociedade estivesse posta. Como se existisse um essencial de verdade em qualquer lugar. Quiçá, obviamente, o sentido das coisas, como diria o Lênio, ele não é livre de forma plena, por ele estar vinculado ao texto constitucional, portanto, será impossível qualquer verdade que atente contra a ideia de democracia, mas não é possível imaginar que exista só uma única verdade para se afirmar no momento histórico em que nós vivemos. E este enfrentamento entre os progressistas e os conservadores radicais em nosso país nos tem levado a um novo estado, um estado de pós-verdade, Jorge. Esse enfrentamento midiático das redes sociais, que, por sua vez, pretendem efetivamente não mais construir consensos, mas construir justificativas discursivas, pois a pós-verdade não é a afirmação da mentira, simplesmente. A pós-verdade é a afirmação de um texto, de um enredo onde eu me encontro inserido e legitimo o meu agir a partir de uma maioria formada, muitas vezes, por uma minoria em número, mas majoritária discursivamente, e hoje na internet, não apenas por pessoas, mas também por robôs, que constroem enredos e locuções discursivas que já não mais conectados estão com, efetivamente, a vida do país. Este grande risco à democracia brasileira, que, por sua vez, está diretamente cunhado na ideia de intolerância, ou seja, na ideia de não reconhecimento do outro, somado a uma ausência de credibilidade das instituições formais
de informação em nosso país, como os grandes veículos de comunicação, nos trazem um aspecto muito complexo de nossa democracia. Quando eu tive a oportunidade de passar nas eleições anteriores, frente à Escola Judiciária Eleitoral do TSE, um dos grandes desafios do tribunal, professor Flávio, era nós conseguirmos defender a institucionalidade da própria justiça eleitoral. Lá o que se colocava em jogo não era a democracia em si, ou o papel de um candidato ou de outro. Os maiores ataques que o tribunal e que a democracia sofreu nas eleições presidenciais anteriores foi ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós tínhamos um comitê que se reunia 3 vezes por semana para criarmos ações de resposta aos ataques midiáticos dessas maiorias. Não eram numéricas, mas eram maiorias discursivas da internet, que, por sua vez, encontravam ecos nesses que a pós-verdade acolhe. Porque no momento de intolerância em que vivemos, não importa mais o sentido da alteridade e da afirmação de razoabilidade da informação. O que eu retransmito pelas redes sociais, em regra, é o quê? É aquilo que está adequado com o que eu penso. E, portanto, pouco me importa se aquilo verdadeiro o é ou não. Essa ideia de um agir comunicativo por parte de todos, e agora todos sendo senhores desta comunicação, porque todos podem fazer lives, todos podem escrever tweets de 120 caracteres, todos podem mandar vídeos pela internet que são compartilhados diariamente por milhões de pessoas, mesmo sem nenhum fundamento. É o que coloca em risco, quiçá, a democracia em que vivemos. Mas também, após esses anos todos estudando esse tema da pós-verdade e das fake news, é um processo impossível de superarmos, salvo através de uma formação democrática sólida e responsável. E a partir daí, nós precisamos falar em responsabilidade na comunicação. Quando nós falamos em liberdade de expressão, e aqui eu tenho uma preocupação muito grande, eu vi atentamente a fala do professor Flávio Martins, que inclusive assinou uma petição na Corte Interamericana, não foi isso, professor Flávio? Na Corte Interamericana. Há outros pedidos agora, inclusive, do outro lado, né, professor Flávio? Porque o professor Flávio foi por um lado que foi atacado pela Lei de Segurança Nacional. Agora tem o outro lado também que tem sofrido ataques pela Lei de Segurança Nacional, que também pretende buscar a Corte Interamericana. A pergunta é, os discursos são ilimitados? Ou melhor, os discursos são incontroláveis? É possível eu atacar as instituições brasileiras sem nenhuma forma de controle, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor verdadeiramente, porque eu não sei qual é o conteúdo que o professor Flávio fez lá, e também não conheço dos inquéritos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a quem faço aqui as minhas saudações, é membro da Academia Brasileira de Constitucional, tivemos juntos esses dias num debate exatamente sobre esse tema, mas, por certo, não entramos nos inquéritos que lá tramitam dos ataques que tem sofrido a nossa Corte Constitucional. Mas a pergunta é possível eu construir, primeiro, um controle prévio discursivo? Vejam, o professor Norberto Bobbio tem uma fala muito interessante, uma pergunta fundamental para hoje à noite, Jorge. Quiçá, para que as pessoas coloquem aí no chat esse tema. Vamos lá. Qual é esta pergunta? Ele diz assim: devemos tolerar os intolerantes? Esta é a grande pergunta. Há poucos dias, diversos amigos fizeram um grande manifesto na Folha de São Paulo, e lá colocaram uma frase do Karl Popper, que o Karl Popper afirma que nós não devemos tolerar os intolerantes. E aí eu tendo a discordar da integralidade dos amigos que estavam lá assinando, por mais que todos eles, grande parte, sejam amigos do meu coração de verdade, com mais de 20 anos de história juntos. Por quê? O professor Karl Popper, quiçá, tem uma compreensão da ação intolerante que me parece, com a vênia que merece aqui a minha contradição ao professor Karl Popper, que me parece importante. O professor Karl Popper entende que ser intolerante com os intolerantes é aplicar a eles a lei.
Ser intolerante com os intolerantes não é aplicar aí contra eles a lei, não é enfrentá-los argumentativamente. Ser intolerante é, na minha opinião, utilizarmos dos mesmos instrumentos que os intolerantes pretendem utilizar contra nós mesmos. A aplicação da lei e o enfrentamento discursivo não é intolerância, é a expressão maior do respeito e da democracia, mesmo com os intolerantes. O professor Norberto Bobbio, ele faz uma pergunta que é bem interessante, quando ele diz assim, se tivéssemos proibido, por exemplo, a publicação da obra Minha Luta, de Adolf Hitler, quiçá teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial. Ele diz ainda, se tivéssemos condenado à prisão perpétua Adolf Hitler quando tenta o golpe da cervejaria de Munique, teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo imaginando esta possibilidade de um benefício posterior, o professor Norberto Bobbio traz uma frase ao final da sua obra que nos parece basilar e estruturante dos riscos que a democracia precisa ter para sobreviver. Ele diz assim, melhor uma liberdade em perigo, mas sempre expansiva, do que uma liberdade protegida e incapaz de evoluir. Somente uma liberdade em perigo é capaz de se renovar. E o porquê ele diz isso? Porque se nós imaginarmos possível previamente controlarmos os discursos, nós sempre teremos o perigo, e a pergunta fundamental mudará daí. A pergunta fundamental será, quem controlará o controlador dos discursos? Porque, obviamente, os grupos majoritários que estiverem no poder poderão se utilizar do poder para impor um único discurso válido. E aí retornamos ao início, naquilo que eu afirmei, que a democracia não pressupõe o consenso, mas sim o conviver no dissenso, reconhecendo o outro como igual, capaz de ter a sua própria verdade, aspas, limitado, logicamente, dentro dos limites de fala e hermenêuticos, ao que é tolerado no texto constitucional, mas jamais com um controle preventivo, somente com um controle repressivo, e aí jurídico para responsabilizar esses agentes que, por sua vez, possam atentar à democracia. Esse debate sobre o controle discursivo, ele é tão intrigante e tão interessante, senhores, que na atualidade ele me parece muito bacana. E aí eu quero aqui falar com os senhores algo que pode incomodar alguns, mas como o professor Jorge disse que hoje não era para ser uma pregação para convertidos, era para que todos saíssem daqui de alguma forma angustiados com o que ouvissem, eu quero aqui instigá-los mais um pouco. O professor Humberto Eco, na sua última obra, Migração e Intolerância, faz uma crítica essencial, que eu tenho feito já também há alguns anos, a algo que no Brasil se denominou o discurso politicamente correto. Ele diz assim, nasceu para promover a tolerância e o reconhecimento de qualquer diferença religiosa, racial, sexual, e, no entanto, está se transformando em uma nova forma de fundamentalismo que investe de maneira quase ritual contra todos, contra a linguagem cotidiana e que atua ao pé da letra em detrimento do seu próprio espírito fundante. Porque se o objetivo do discurso politicamente correto era a salvaguarda das minorias e o tolerar da diferença, quando ele passa a ser um discurso fundamentalista, ele passa a se posicionar exatamente num espaço que seria o oposto da sua construção. E a minha crítica a esse debate e essa cartilha editada no governo anterior do politicamente correto, ela fica clara quando nós imaginamos o seguinte, se por sua vez aquele governo poderia editar uma cartilha do politicamente correto a partir dos valores e esse novo governo agora editar uma nova cartilha do politicamente correto, invertendo os valores e a forma discursiva de tratar com o outro como se uma política pública fosse?
Ou alguém pretende dizer que o governo anterior tinha a verdade essencial sobre o mundo? Se isso for verdade, quiçá você seja um intolerante. Porque o risco do controle discursivo estatal está exatamente nisso. Agora, o risco do controle discursivo não é só o risco do controle discursivo estatal. O risco do controle discursivo está agora também em outros espaços, nos espaços privados. Alguns meses atrás, na eleição norte-americana, eu não sei se os senhores se recordam, mas nós tivemos um presidente da maior democracia do planeta banido das redes sociais. Porque hoje a intolerância, de algum modo, ela não é mais o exílio físico, né? Não é mais como fizemos com Sócrates. Ou vai para o exílio, ou toma, ou vai ter que se envenenar para deixar esta existência. Agora, nós precisamos, efetivamente, nós banimos os sujeitos da comunicação eletrônica, desses espaços privilegiados de fala. Quando do banimento do então ex-presidente dos Estados Unidos, esse banimento foi feito por decisão com controle social e pelo Estado, ou foi feito de forma privada? Os banimentos cotidianos feitos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, são banimentos com controle social ou não? Alguém logo de forma inadvertida pode dizer assim, não, mas isso são espaços privados de fala. Não é verdade. Eles são instrumentos privados, mas, por sua vez, são sim espaços públicos de diálogo, que transcendem esta lógica privada. Se entendermos que estes organismos, a partir de interesses econômicos, políticos e ideológicos, enclausurados, sem controle popular, podem promover o controle discursivo, senhores, estamos fadados a entregarmos, quiçá, os limites da democracia a espaços de decisão que, quiçá, nem nos melhores textos de George Orwell eu poderia imaginar. Tem um filme da década de 80 que eu utilizei durante muitos anos para os meus alunos de direitos fundamentais. A primeira aula era sobre isso, sobre controle. E esse filme, por sua vez, falava sobre um controle total, que a sociedade entraria num caos de enfrentamento social tamanho, que alguém elegeria uma entidade superior, uma identidade eletrônica, que jamais erraria na escolha dos conceitos do bem de uma sociedade país. Para além disso, para que tudo desse certo, nós controlávamos as pessoas através de substâncias químicas. Naquele caso, inclusive, com um remédio muito comum, que é o Frontal, que hoje tem nas farmácias, muita gente toma isso para ficar um pouquinho mais calmo. Era o Prozac, o remédio utilizado por todo um país para que eles reduzissem o desejo, o enfrentamento e para que eles abdicassem da identidade individual, das suas certezas, da sua capacidade, até mesmo de ofender o outro, para que vivêssemos em um mundo ideal de controle e de controle de fala, meus caros. Esse controle de fala, a mim, é o que mais me preocupa. Prefiro eu viver no caos e na poeira do enfrentamento do que viver em um espaço onde minha voz não possa mais ser ouvida. E para encaminhar aqui ao fim da minha fala e ao início dos nossos debates, que eu tenho certeza que serão produtivos nesta noite, eu queria dizer aos senhores algo que tem cada dia mais me preocupado. O que me preocupa hoje não são os discursos raivosos. O que me preocupa hoje é o silêncio dos prudentes. Essa é a minha maior preocupação, professor Flávio. Os prudentes já não falam mais, porque os prudentes já estão censurados previamente.
Os prudentes já não querem mais o diálogo porque não querem ter que enfrentar um espaço raivoso do lado A ou do lado B, que por sua vez o ataque sistemicamente. Há poucos dias eu participando de um debate sobre cotas raciais e contando um pouco a história da primeira DPF que tratou disso na UNB, uma história muito triste, de ataques à defensora pública da União, que por sua vez propôs a medida, professora da UNB. Um dos nossos anfitriões desse debate passou a ser acusado e atacado e quase, me fugiu o nome agora, quase bloqueado na internet, porque seria um discursivo afrodescendente oportunista, que estaria se utilizando do debate da inclusão para atacar os afrodescendentes, o que não é verdade. A tese de doutoramento é em defesa das ações dele, é em defesa das ações afirmativas para a comunidade negra. Este silêncio dos prudentes é o que nós precisamos romper. Nós precisamos entender que tolerância não significa apatia. Tolerância significa enfrentamento argumentativo, lógico e racional, afastado de uma militância, seja ela política ou ideológica. Juristas não são militantes, juristas têm causas. A diferença entre o jurista e o militante é que o jurista é capaz, defendendo a sua causa, é capaz de verificar que, às vezes, os discursos em defesa da sua própria causa, não sejam razoáveis. E, por sua vez, aceitar críticas e melhorar o seu discurso. Porque é exatamente neste enfrentamento do conviver com a diferença é que eu melhoro o meu discurso e que eu qualifico a democracia. E é nesse espaço de enfrentamento do discurso e de qualificação da democracia que eu encerro minha fala para que a gente possa iniciar um diálogo, professor Jorge. Tenho certeza que esse é um espaço muito importante. E começando fazendo aqui uma pergunta já, um questionamento, quiçá, uma instigação ao professor Flávio. Meu xará Flávio Martins fez uma afirmação de que esse fortalecimento da força dos conservadores e da igreja é um mal em si para a democracia. Será que isto é um mal em si ou é apenas um espaço na democracia para a defesa de seus valores que novamente se aflora? Será que não há espaço, por exemplo, para que a Suprema Corte tenha um conservador ou 5 conservadores e, de outro lado, 5 progressistas? Quero lhe ouvir também sobre isso, para que a gente continue esse debate aqui, que certamente será produtivo a todos nós, professor Flávio. Devolvo a palavra, sim, ao meu caro amigo Jorge Salomão. Não esqueçam, vão lá, marca a minha postagem lá, com o nome de 3 amigos, que daqui a pouquinho aqui eu já vou abrir. Curte a página lá do Flávio Pansieri, marca 3 amigos, que eu já vou selecionar aqui quem é que vai levar o livro Liberdade no Pensamento Ocidental. Posso já passar a palavra direto para o Flávio, Jorge? Já passei a presidir, Flávio, então está contigo a palavra para a gente dialogar. Vamos fazer o seguinte, por exemplo, poder você até pode, deve, porque aqui a casa é sua, você manda, né? Assim como o Flávio também, ou Martins, né? Também a casa é sua e você manda. Antes de passar a palavra a Flávio Pansieri, deixa eu te provocar aqui, na verdade, porque você colocou, creio que no final da tua fala, né, e para aproveitar que você está aí com a palavra e não ficar muito distante do que você expôs, né? Tá bem. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Flávio Martins, vou lhe provocar para ver se você evidencia melhor isso que você pontuou. Que, na verdade, é uma provocação. Né? A pergunta seria a seguinte, Pansieri: em termos de fake news, né, como tutelar a liberdade de expressão de modo a preservar a democracia? Como é que você vislumbra essa questão?
Olha, as fake news, os instrumentos de combate às fake news hoje são efetivamente os instrumentos de checagem. Os instrumentos de checagem foram desenvolvidos junto com o TSE e uma série de outras instituições, como as próprias redes sociais, para que você tivesse acesso fácil àquela informação que está com grande transmissão na internet. Esses veículos já checariam esta informação, já colocariam à disposição da população, através desses sites, se aquilo era verdadeiro ou não, para que aquele que é, por sua vez, responsável pela transmissão, pudesse, antes de transmitir, verificar. Acho que o principal conceito, e acho que nessa campanha do ano que vem, o TSE deve vir com uma campanha muito forte sobre a ideia da checagem de informações. Porque nós chegamos à conclusão que é quase impossível o controle. Né? Nós, como eu digo, quando eu lá estava, né? Atualmente não estou mais no tribunal, na direção da escola, mas quando lá estava, nós chegamos à conclusão que é quase impossível o controle destes veículos, né, de todas as postagens. O que nós precisamos é permitir que a população cheque a veracidade destas informações. Este é um instrumento, Jorge. O segundo instrumento é o instrumento repressivo. Esse instrumento repressivo passa por diversos mecanismos. Sim, existem instrumentos repressivos de controle social, onde nas redes sociais, quando os ataques são sistêmicos, a própria sociedade denuncia para os veículos de controle interno para que eles derrubem a página. Isso tem acontecido, mas há um controle que, ao meu ver, tende a ser muito positivo, que é um controle repressivo com responsabilização civil e criminal do discurso desses após a fala, Jorge. É impossível se ter liberdade sem responsabilidade. A sociedade, nos últimos anos, tem entendido que as redes sociais são um espaço livre de fala, sem nenhuma espécie de responsabilização. Eu tenho a dizer que talvez eu fui um dos primeiros a me utilizar desses instrumentos. Eu era muito jovem quando recebi uma mensagem numa rede social de um aluno que tinha, infelizmente, não obtido sucesso na sua aprovação em minha disciplina, e fez um belo texto em minha homenagem na internet, utilizando de palavras de baixo calão, na época. Eu fiz uma notificação criminal contra este aluno, uma interpelação criminal. Felizmente, ele, entendendo a gravidade do que tinha feito, se retratou na internet. E, lógico, meu objetivo não era puni-lo, era apenas fazer com que ele entendesse a responsabilidade que ele tinha com a fala na democracia. E acho que nós precisamos construir um pouco dessa responsabilidade. Quando isto mudar, nós teremos uma democracia mais forte. Não há mecanismo possível, nem mesmo por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, como coordenador jurídico de 2 campanhas na eleição da prefeitura do ano passado, nós tentamos uma de 2 grandes capitais, uma no Rio de Janeiro e outra em Curitiba. Foi uma grande loucura esse desafio de coordenar 2 campanhas eleitorais. E aqui é importante dizer que de partidos A e B, né, de lados absolutamente opostos, porque esse é o meu trabalho, não era uma questão ideológica. Nós tínhamos um grande desafio. Qual era esse desafio? Controlarmos as fake news no WhatsApp, porque no Facebook e no Instagram era mais fácil. Agora, no WhatsApp, nós não encontramos mecanismos para derrubar a transmissão da mensagem, Jorge. E perceba como isso é complexo. O que aconteceu na eleição passada, por um acordo até mesmo com o TSE, já foi um bloqueio, né? Você não pode... Antigamente você podia compartilhar uma foto sua com até 50 pessoas, né? Tinha um número muito grande de compartilhamentos que você fazia automaticamente. Agora é para uma pessoa ou para 5 pessoas. Não mais do que isso. Para que você evitasse. Só que nós, sempre se encontra um caminho para fugir disso, descobrimos que há um outro mecanismo hoje. Hoje existem redes de computadores com centenas de aparelhos telefônicos ligados, que o sujeito, por um comando, consegue disparar 10.000 mensagens ao mesmo tempo, uma lista de endereços que ele tem, com um custo baixíssimo para construir esta rede de disparos no WhatsApp. Então, como eu posso lhe afirmar isso? A melhor instrumento e melhor ferramenta para combate às fake news é a informação, são os sites de checagem e a educação da nova geração que vem. E é importante dizer, quando nós falamos da nova geração,
é porque é mais difícil atingirmos a antiga geração. Qual? A dos meus pais, Jorge. O meu pai, volta e meia, coloca nos grupos de minha família mensagens que não são verdadeiras. E aí vou eu lá, checo a mensagem, volto para ele. Meu papai querido, que já está com seus 80 anos, acabei de checar essa mensagem aqui, isto não é verdade. Melhor o senhor apagar dos grupos que o senhor postou. Ele, como é um sujeito correto, e ele é um sujeito muito correto, aprendi muito com ele disso, é um sujeito que pautou a vida dele pela correção plena sempre, imediatamente ele vai, pede desculpas no grupo e faz isso nos outros grupos. Mas por que é que ele transmitiu antes de checar? Porque eu já ensinei ele a checar. Ele transmitiu antes de checar por aquilo que eu disse. Porque hoje, na ideia da pós-verdade, o que eu preciso é o de uma informação que legitime o que eu quero dizer, não que seja verdadeira. E aí o estrago já está feito, porque os amigos dele, dos grupos que ele participa, já dispararam para frente. E não vão ver que ele tirou de lá ou disse que aquilo era uma fake news. Então, a formação em educação para... O segundo elemento, me parece, que é esse elemento de controle interno das redes, mas com uma possibilidade de controle público também. Eu acho que não dá para você banir simplesmente quem pensa diferente de você. E o terceiro é a responsabilização civil e criminal dos identificáveis, né? E aqui, Jorge, eu queria só fazer um exemplo para deixar as pessoas um pouco mais instigadas quanto a isso. Quando eu falo que não é possível querer banir alguém que pensa diferente de ti, eu vou lhe dar o exemplo de um argumento e de um discurso que eu gostaria de banir do mundo, porque eu acho que é o mais abominável para mim. Há pouco tempo atrás, fui convidado para participar de um debate em uma determinada Assembleia Legislativa que queria discutir, onde alguns deputados progressistas, que eu os conheço e tenho uma vivência longa com eles, queriam debater a descriminalização da conduta de pedofilia, porque entende que esses sujeitos não são criminosos, sim, são doentes mentais. Veja, me perdoe todos os sociólogos e psicólogos que querem desconstruir o direito penal a partir do bem e do mal. Me parece que essa conduta, ela é, a minha, mais abominável. E aí, a loucura que esses sujeitos não pensaram ainda é porque é o seguinte, se esse sujeito é um inimputável, incapaz de controlar os seus próprios sentimentos, ele deveria ficar banido do convívio social para sempre em sua existência. É pior ainda o que eles pretendem. Porque se disser que ele é um doente mental e é incapaz de controlar os seus impulsos, quer dizer que toda vez que ele estiver na rua, ele tem risco de cometer estas infrações. Veja, esse debate, para mim, é um debate tão duro, porque eu acho que não há uma violência maior com a população, com o ser humano, na sua tenra idade, sofrer uma violência como essa. E mesmo eu entendendo que esse discurso seja absolutamente abominável, não posso querer um discurso prévio, com uma censura prévia contra ele. O debate sobre a validade dele ou não é válido. E daí é para que nós pensemos. Existe algum tema que o debate não seja válido? Qual tema o debate não seja válido? Porque, veja, até esses dias, alguns afirmavam que a caminhada lá, a marcha da maconha, era ilegal. O Planet Hemp, quando tocava lá em Curitiba, na minha adolescência, toda vez que eles tocavam em Curitiba, eles eram presos. Eu não estou brincando. Eles eram encaminhados à delegacia pelo mesmo tipo penal, que está escrito lá, apologia ao crime. Porque quando, além do legalize já, uma erva natural, aquela coisa toda que eles cantavam, tinham outras influências para que as pessoas se utilizassem de substâncias psicotrópicas. Será que eu posso controlar esses discursos quando na arte e quando num debate político, previamente, eu posso, desde que isso não sejam ações concretas contra a democracia, que sair eu volto no Bobbio, né? Na lógica de que mais vale uma liberdade em perigo, capaz de se expandir, do que uma liberdade protegida dentro de limites que alguém impõe. Não sei se respondi aqui a sua instigação, meu caro Jorge, mas eu espero que tenha chego perto, pelo menos.
da sua resposta, eu teria mais centenas, dezenas de perguntas aqui, mas vou me abster. Coisa boa. A Deixei inquieto. provocação, mas muito legal a sua resposta, muito bacana mesmo, né? E o pessoal aqui tá gostando bastante. E eu passo a palavra ao professor Flávio Martins. Eu acho que ele tinha uma resposta, não sei se é uma provocação feita por ti, Flávio, mas, Flávio Martins, com a palavra. Muito bem, primeiramente, parabéns pela exposição, Dr. Flávio Panzieri. Aprendi aqui, realmente senti-me um aluno aqui, fico muito honrado de estar nessa noite com tantas boas e corajosas ideias. Respondendo a sua indagação, o meu ponto de vista é que a laicidade ela é um valor constitucional, não por si só, mas por respeito ao direito das minorias religiosas. Então, acho que essa é a grande virtude, esse é o grande benefício causado pela laicidade. Não vejo problema de um governo qualquer abraçar valores religiosos. Né? Existem até partidos políticos com denominações religiosas, o Partido Social Cristão e tantos outros. Né? Então, não vejo problema as pessoas e os governantes adotarem valores religiosos e valores ditos como conservadores. Né? Não vejo problema o presidente dizer que escolherá um ministro do Supremo conservador e evangélico. Não vejo problema, desde que preencha os requisitos constitucionais. Eu, se presidente fosse, escolheria um ministro do Supremo que, além dos requisitos constitucionais, fosse bitomaníaco, como eu. Não conheço um bitomaníaco que seja uma má pessoa, ou flamenguista, como eu. Eu escolheria outras virtudes, né? Que eu repute como virtudes. Então, não vejo problema o presidente escolher determinado nome nesse nível. O que me preocupa são algumas notícias, como eu separei aqui durante a sua fala, logo após o senhor me perguntar. Como, por exemplo, essa aproximação tão intensa e não apenas com relação a valores. Há cerca de mais ou menos um mês, o Congresso Nacional aprovou uma renúncia tributária no valor de 1,4 bilhão de reais às igrejas. Né? O autor desse projeto de lei é o deputado filho do bispo R.R. Soares. Essa aproximação me parece uma aproximação nada cristã, né? Ou então um episódio que aconteceu essa semana, quando a TV Brasil transmitiu um culto religioso. Né? Eu uso como exemplo, meu querido xará Flávio, a legislação norte-americana. A lei norte-americana, desde 1954, a emenda Johnson, de 1954, ela proíbe, sabendo dos perigos dessa aproximação intensa, muitas vezes fisiológica, entre o Estado e as igrejas da maioria, portanto, aproximações que não se dão apenas pelos valores, mas por outros interesses menos cristãos, menos religiosos e mais escusos. Né? A emenda Johnson nos Estados Unidos, de 1954, ela proíbe que os ministros de confissão religiosa, pastores, padres, etc., apoiem ou se oponham a políticos. Portanto, é aquela frase bíblica que Jesus dizia: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Um grande risco das democracias contemporâneas é transformar essas democracias em democracias iliberais. Vou dar um exemplo. Essa aproximação entre as igrejas da maioria e o Estado
pode redundar naquilo que aconteceu, por exemplo, na Suíça, que proibiu que mulheres usassem, mulheres da religião árabe, que elas cobrissem o próprio rosto ou cobrissem o corpo com uma burca, sob o argumento de que aqui vivemos na Suíça, majoritariamente um país cristão. Não venha aqui usar os seus costumes religiosos. Não venha aqui cobrir o rosto. Veja, os riscos, portanto, de você aproximar o Estado das igrejas das maiorias é você transformar uma democracia numa ditadura da maioria. E é isso que eu temo, portanto, com essa aproximação cada vez maior entre os estados e as igrejas. Embora tenha a minha religião, faço as minhas promessas, faço as minhas orações, mas uma coisa é minha individualidade e a outra coisa é o Estado, que tem que respeitar a individualidade de todos. Jorge. Meu querido Flávio, bom, obrigado enfim, eu concordo contigo, questões religiosas, questões de fé são algo que residem no âmago da pessoa, e quer dizer, você não pode misturar questões de Estado com questões internas, né, de modo a tentar impor as suas convicções religiosas, né, a um Estado que não professa nenhuma religião como oficial, enfim, você tem toda a liberdade religiosa, então eu comungo aí com esse seu posicionamento, né? E, bom, não sei se o professor Panzieri tem mais alguma colocação, né, para fazer. Eu gostaria tão somente aqui de, mais uma vez, lembrar a todos que esse, né, é, na verdade, o pontapé, o start desse projeto que nós estamos desenvolvendo, que é a comunidade virtual da EBEC, né, onde na quinta-feira faremos efetivamente o lançamento, abrindo aí para toda a comunidade jurídica, enfim. E espero que vocês possam sempre usufruir disso que nós estamos viabilizando, ou seja, um conteúdo jurídico, repito, como coloquei no início, qualitativo, sério, de maneira responsável, apesar de alguns não comungarem do mesmo entendimento, do mesmo raciocínio, de todos os palestrantes que integram esse projeto, mas isso faz parte da própria democracia. Creio que foi o Panzieri e também o Flávio Martins, que nós temos o pluralismo como o próprio fundamento da República Federativa do Brasil. Então, quer dizer, a democracia é também esse dissenso, né? Então, o dissenso faz parte da democracia, o pluralismo é fundamento da nossa República, do nosso Estado Democrático de Direito. Então, a divergência é fundamental exatamente para o avanço, né? Portanto, o que se deve ter na divergência é exatamente o respeito a essas ideias antagônicas, né? Sem agressões, enfim, algo que nós não estamos vendo ultimamente. Nós estamos vendo, Flávio, mais contra-argumentos de maneira ofensiva, sem aquilo que, creio que foi o Panzieri que mencionou, sem um discurso racional, né? Então, quer dizer, é agressão pelo fato da discordância, sem uma racionalidade no discurso que venha a justificar ou legitimar essa discordância, né? Talvez seja esse aspecto aqui que não se faça muito presente nos últimos tempos, né? Mas, de todo modo, esse pluralismo, esse debate é sempre oportuno e a EBEC sempre vai estar buscando o antagonismo para efeitos de prospecção, de construção de algo que seja útil para a comunidade jurídica. Não, evidentemente, que só haja dissenso. Há muito consenso, é claro, né? Mas naquilo que há de dissenso, né, temos de respeitar essas ideias antagônicas exatamente para
avançarmos, e isso, de certo modo, está na essência da própria democracia. Daí que, não sei se a minha querida Flávia Kátia Pandovani, ela vai dar os informes finais, né? Repito, não esqueçam sempre de prestigiar esse nosso novo projeto, a nossa comunidade, né? Os 30 primeiros inscritos vão ser contemplados, e aí vocês já têm conhecimento daquilo que integra os 30 primeiros membros da comunidade, que é a inscrição do Congresso do ano vindouro, o meu curso de Direito Constitucional, né? O livro Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais, que foi também publicado pela editora do Senado, enfim, e sempre estaremos aqui apresentando para vocês novos discursos, novos diálogos, novas ideias, sempre buscando engrandecer, enaltecer o direito constitucional, a exemplo, repito, dos professores Flávio Martins e professor Flávio Panzieri, que deram início a esse projeto, que é a imersão constitucional. Portanto, mais uma vez, Flávio, sinta-se em casa, o que você precisar, a EBEC está de portas abertas para você, Panzieri da mesma forma, já sabe disso, né? E todos os amigos aqui, sejam sempre bem-vindos. Aqui tivemos, acompanhando aqui a participação, em torno de 750 pessoas simultâneas aqui nos assistindo. Atualmente estamos com 562 pessoas aqui até o final, foram mais de 1 hora de diálogo, já temos 1h40, né? Então, quer dizer, nós temos aqui todas essas pessoas juntas, assistindo essas ideias, escutando vocês exatamente no que toca a essas ideias do direito constitucional e a esse projeto que estamos iniciando. Só tenho a agradecer. Panzieri voltou aqui, agradeço novamente, né? E devolvo a palavra a Kátia Pandovani. Bom, professor George, hoje conseguimos sim ultrapassar, né, mais de 600 pessoas nos acompanhando, todos falando muito bem, da maneira assertiva, né, nas palavras dos professores de hoje. E antes de anunciar a participação de amanhã dos demais palestrantes do evento, eu gostaria de comunicar os vencedores do sorteio, que foram Flávia Galuti, Marília Vitoriano, Heloísa Panzieri. Bom, gente, vocês vão ter que entrar em contato, tá? No Instagram, no perfil @ebconstitucional. Lembrando que são 5 obras do professor George Salomão Leite, com participação da Maitê Tavares, Bruno Frazão, Natália Abreu, Muripe e Gessiele. E lembrando que amanhã... Oi. Kátia, a vencedora tem o sobrenome Panzieri, isso. Flávio, que isso é nepotismo, hein? Isso não pode não. A vencedora tem o sobrenome Panzieri. Mas eu vou garantir um livro para ela. Agora, a gente pode sortear outro, então, porque senão vai parecer que foi nepotismo, Jorge. Porque eu não conheço nenhum Panzieri mais nesse país, então o da Heloísa está sendo mais um, Kátia. Não vai parecer que foi nepotismo. Tá, que eu acabei anunciando aqui, então peço perdão. Vamos lá novamente ao anúncio, tá, gente? Tivemos aqui 5 obras, né, do professor George. Os vencedores foram a Maitê Tavares, Bruno Frazão, Natália Abreu, Muripe e Gessiele. Tá bom? A gente vai publicar também no perfil lá da EBEC, tá certo? Para que vocês possam estar acompanhando. E lembrando que amanhã a gente vai estar aqui a partir das 9 horas com o professor George Salomão, Flávia Bahia e Ingo Sarlet. Deixa eu ver aqui mais informações chegando. Os vencedores das inscrições foram Flávia Galuti, Marília Vitoriano e Heloísa Panzieri. De novo! A Heloísa foi da inscrição, não foi do livro, pelo menos. Foi da inscrição, não foi do livro. Bom, então vamos fazer assim, Jorge. Para quem quiser saber, eu vou fazer o sorteio aqui, então, dos que entraram na minha página aqui. Quem entrar lá ainda tem mais meia hora para entrar na página
curtir, fazer um compartilhamento lá, que eu vou fazer um sorteio daqui a pouco, anuncio quem que vai levar o livro aqui na minha página do Instagram, tá bom? Pronto, tá feito aí mais um sorteio feito aí, disponibilizado pelo professor Panzieri. Entra na página que eu vou anunciar lá. Ok? Ok, podemos finalizar? Podemos finalizar, mais uma vez, dando por fim dos trabalhos. Reitero meus agradecimentos aos professores Flávio Martins, Flávio Panzieri e Kátia, com a palavra para o encerramento. Bom, gente, agradecemos a participação de todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Lembrando que amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente com o professor George Salomão, Flávia Bahia e Ingo Sarletti. Façam, quem ainda não fez a inscrição, tá? Compartilhem para os amigos de vocês, para os colegas de vocês também. O link para a inscrição do evento de amanhã estará disponível no perfil Hebe Constitucional. A todos uma boa noite e até amanhã.